Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. O mais rico, o mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando, a fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compreensão, a fortuna da compaixão, a fortuna da fé, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amelhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então, que possamos ouvir, refletir e, principalmente, criar ânimos, coragem, atitude em nossas vidas para praticar o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Mais uma vez, é um prazer muito grande estar com vocês, ainda que dessa forma virtual, dessa forma online, nesse começo do ano de 2024 e aproveitando que seja um ano muito próspero, em saúde, em boas reflexões, em bons fluidos, em espiritualidade, em especial e principalmente em fé, que seja um ano em que todos nós tenhamos muita fé. A conversa que está prevista para hoje é a parábola dos primeiros lugares, é uma parábola bastante conhecida, mas que traz também reflexões muito interessantes. Me permita, eu vou ler a parábola, assim a gente não perde nenhum detalhe dela. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, de 7 a 11, versículos 7 a 11. A parábola diz o seguinte: em seguida, contou uma parábola aos convidados. Já falo onde Jesus estava, deixa eu ler a parábola inteira. Em seguida, contou uma parábola aos convidados. Ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares, disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te coloques no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais digno que tu tenha sido convidado por ele, e quem convidou a ti e a ele venha te dizer: ceda-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, quando ao chegar quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma glória em presença de todos os convivas, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo de 7 a 11. Bom, em que contexto acontece isso? Jesus vai à casa de fariseus, vai à casa de homens da lei para comer pão, como diz o Evangelho, para tomar o pão, comer o pão. E aí ele se depara com uma pessoa que está doente, é um sábado, e ele faz uma cura nesse sábado, e os judeus resguardam o sábado como de conhecimento, os judeus ortodoxos em especial, e naquela época em que Jesus viveu em particular. E aí Jesus questiona o grupo, que fica espantado, pode curar no sábado, e Jesus questiona que se alguém ali tiver um boi, se alguém ali tiver um animal que caia num buraco no sábado, a pessoa não vai resgatar, a pessoa vai deixar o animal sofrendo ou perdido aquele patrimônio, que à época era um grande patrimônio, hoje ainda tem, claro, o seu valor é bem acentuado, alguém vai perder, não, a pessoa vai salvar o animal. Então, se as pessoas da época, se as pessoas com aquela tradição fariam isso com o animal, porque ele não podia fazer a cura, e aí, em seguida, ele emenda com esta parábola dos últimos lugares, ou dos primeiros lugares. Há um contexto também dos judeus, de quando as pessoas eram convidadas, não tenho absoluta certeza se acontece hoje, mas eu sei que nas sinagogas acontece isso, que os lugares mais próximos do púlpito
últimos são os mais importantes, são os primeiros lugares. Então, quem vai para os primeiros lugares é quem tem mais importância para tal, dentro de critérios que eu não vou entrar, porque não os conheço e também são questionáveis, enfim. Então, quem está mais próximo aos primeiros lugares são as pessoas mais importantes. E aí é que Jesus dá um exemplo magistral que diz, olha, não vai para o primeiro lugar, porque se você não for digno para aquele primeiro lugar, vão te mandar sair. O dono da festa, opa, está ocupando lugar que não é teu. E aí você vai envergonhado para o último lugar. Então é melhor já estar no último, porque se o dono da festa chega e fala, ó, amigo, vem para cá, poxa, vem mais próximo, ou mais em cima, como diz o texto do Evangelho, vem mais em cima. Aí você vai todo orgulhoso na frente de toda aquela plateia, de todos os convivas, você vai ocupar um lugar de destaque e aí certamente isso vai ser mais exaltado, mais relevante para você. Duas situações bem específicas. Primeiro, Jesus, ele faz as parábolas respeitando as tradições da onde ele foi encarnado, sem agredir aquela cultura, sem agredir aquele povo. Jesus não questiona a forma deles fazerem. Jesus ocupa o exemplo fático para aproveitar e passar uma lição através de parábola. Sem dúvida nenhuma, é somente um ser inteligente, desenvolvido como Jesus, o maior ser de luz, a maior relevância que já pisou nessa casa planetária, para ter uma sacada dessas, uma sacada realmente magistral. E todas as demais parábolas como essa, ele não agride o povo judeu, ele não questiona o povo judeu, ele aproveita a situação para dar um exemplo. Isso por si só já é magistral, já é absolutamente significativo. Depois, Jesus naturalmente está levando para o lado espiritual. E aí o Evangelho, aí o Espiritismo nos traz detalhamentos, nos traz conclusões que também são absolutamente significativas. Então, a primeira situação, claro, a parábola invoca a humildade, invoca a necessidade de sermos humildes, de não termos empáfia, de não sermos vaidosos, porque o vaidoso, aquele que tem uma empáfia muito alta, já vai ocupar o primeiro lugar, mesmo sem ser convidado, porque se acha e aí vai achar que aquela posição é dele. E aí, por isso é que Jesus fala para a gente ocupar o último, enfim, isso já foi explicado. Então, em primeiro lugar, a parábola nos traz a necessidade de sermos humildes, a necessidade de sermos concisos da nossa posição, conscientes da nossa posição, para que estejamos no lugar certo. E se formos guindados à condição melhor, se formos eleitos para uma posição melhor, nós vamos ter esse merecimento. Então, esse merecimento não é nosso. Esse merecimento não é nosso no aspecto de nos acharmos, de nos apropriarmos dele. Ele é nosso quando somos destacados para ele, quando somos distinguidos para ele, e não a gente achando, essa posição é minha. Não, essa posição não é nossa. Essa posição é aquela que temos o direito, que conquistamos, que temos condição de ocupar, e aí é uma sacada bastante legal que a gente tem que trazer para a espiritualidade, para os ensinamentos do Evangelho. Nós não podemos nos creditar o mérito das obras que achamos que fazemos, ou daquelas que achamos que temos direito, ou aquelas
em que acreditamos ter conquistado. Quem vai dizer isso é a espiritualidade. Quem vai dizer isso é quando estivermos na erraticidade, desencarnados, e fizermos a nossa avaliação, a nossa autoavaliação, e aí vamos ter condições de forma desprovida desses conceitos terrestres, desses conceitos que temos enquanto estamos encarnados presos ao corpo, teremos condições de fazer uma avaliação, claro, com assistência espiritual, de forma mais honesta, de forma desprovida dos conceitos e preconceitos e achismos que temos enquanto encarnados. Então, em primeiro lugar, é isso. A parábola nos traz essa reflexão de humildade, de sempre ocuparmos a posição pior, a posição de que sem empáfia, sem orgulho, sem vaidade, para que aí sim possamos ser guindados a situações melhores e maiores. Uma segunda reflexão absolutamente sutil que essa parábola traz é que a gente aqui, enquanto encarnados, e esse processo é sempre no processo encarnatório, a gente conquista os méritos para posições mais felizes, para posições melhores. A gente aqui, enquanto estamos com as nossas dores, expiações, dificuldades típicas da carne, típicas de quem sofre esse processo de aprendizado com o plano encarnatório, com o plano reencarnatório, a gente recebe as condições, os méritos para guindar a posições melhores. Então, se queremos estar convidados para os primeiros lugares, a gente precisa fazer o trabalho aqui. E se fizermos o trabalho bem feito, e se tivermos a consciência e a reflexão bem organizada, quando nós chegarmos no outro processo, além túmulo, nós certamente não vamos nos achar que temos a melhor posição. E aí é que a superioridade espiritual pode nos dizer, não, vem mais para cima, vem aqui, vem rever teu filme. Olha quanta coisa boa você fez. Você não vai estar aí no último lugar, não. Você vai estar um pouco mais acima. E essa conquista a gente faz aqui nesta casa planetária, no plano terrestre. E o questionamento o ensinamento que a parábola nos traz estamos fazendo isso? Estamos procurando estar nessa posição melhor? Estamos conquistando esse espaço ou estamos perdendo esta oportunidade, exatamente como demonstra a parábola, porque não estamos atentos às situações que se avizinham, às situações que nos cercam, para que possamos fazer as reformas íntimas necessárias, e eu estou pondo no plural de propósito, porque são muitas que cada um de nós temos que cumprir para que a reforma íntima geral seja concluída, mas estamos nesse passo a passo, conquistando esse espaço de estar numa condição melhor, para estarmos numa posição melhor quando desencarnarmos, e aí é outro raciocínio que esta parábola nos traz. Ou estamos nos deixando perder com a nossa vaidade, com as nossas empáfias, com os nossos orgulhos, olhando para o nosso umbigo, olhando para o nosso eu, acreditando e fazendo publicidade das pequenas obras que possamos fazer, dos pequenos méritos que possamos ter,
querendo com isso conquistar espaço, querendo com isso enganar a nós mesmos, que temos condições de estar em lugares melhores, em situações melhores, porque fazemos, porque estamos atentos, porque somos caridosos, ou na verdade tudo isso é uma máscara, é uma nuvem que cobre a verdadeira razão, que cobre a verdade verdadeira, e Jesus acaba todo esse capítulo 14 do Evangelho de Lucas dizendo: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Ou seja, Jesus cobra, olha, isso aqui que eu estou dizendo não é alguma coisa que simplesmente a gente pode pôr uma nuvem, não, a gente precisa ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, ou seja, tem que ser verdadeiro, tem que ser real para que a gente tenha esses méritos de ocupar lugares melhores que a parábola cita, que a parábola menciona. E todas essas situações estão à nossa disposição. Muitas vezes a gente está tão preocupado nos títulos da terra, em ocupar os primeiros lugares em todos os sentidos, que a gente não percebe, ou que a gente não quer perceber, que na verdade tudo isso está prejudicando a gente estar em posição melhor. E aqui nessa casa planetária é cheio de pegadinhas, piadinhas também, né? Cheio de ironias, cheio de situações que nos envaidece, que a gente se acha, que a gente crê que realmente aquele título é nosso, que aquela posição é nossa, que as pessoas que nos cercam e bajulam, ou aqueles que nós bajulamos, são reais, são verdadeiros, é aquilo mesmo que é o certo, e na consciência, na reflexão objetiva e sincera, a gente sabe que não é aquilo. E aí a gente está fingindo que a gente é candidato a lugar melhor, quando na verdade nós estamos preparando a nossa posição para ser o último lugar, a última posição, que é na verdade a única que nos cabe. Então, a parábola de hoje nos traz essa reflexão muito forte, da necessidade de sermos humildes, de nos colocarmos sempre em posições inferiores para que possamos ser considerados e chamados para posições melhores, para posições acima. E para conquistarmos essa posição acima, temos que ter consciência que é um trabalho que precisamos realizar, que é trabalho mesmo, que é com dificuldade, que é com labor espiritual, com trabalho espiritual, que é com reflexão, que é nos apropriando e empreendendo os ensinamentos do Evangelho que vamos alcançar essas posições, essas situações. Senão, estaremos nos enganando até chegar o momento em que estejamos numa posição que para nós é a correta, numa posição espiritual, numa posição além túmulo, numa posição de desencarnados, em que achamos que é a posição que nos cabe e, na verdade, vem a espiritualidade e fala: opa, desce aqui, você está muitos degraus abaixo. E também a consciência de que podemos, aqui na Terra, porque é aqui que se tem esses méritos, aqui é que são aplicadas as verdadeiras lições para conquistarmos posições acima. Então, vamos mais uma vez agradecer ao Pai por termos ouvido um pouquinho sobre os seus ensinamentos. Vamos agradecer a Jesus por nos trazer esses ensinamentos claros, objetivos, mas vamos nos comprometer, vamos colocar em nossas vidas a energia necessária para que possamos ocupar lugares melhores,
conquistados de forma genuína, verdadeira, sincera, enquanto estamos encarnados. Que assim seja. Agradeço a todos pela atenção dispensada, espero que possamos nos encontrar em outros momentos durante este ano de 2024 e que possamos aprender com o Evangelho de Jesus. Que assim seja.